Satisfação imensa poder estar com vocês, meus irmãos, do canal ABE-BM TV, a TV da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Vamos fazer a nossa elevação. Amado Pai Celestial, Criador de todo o universo, querido Mestre Jesus, nosso guia e modelo, irmãos espirituais benfeitores que coordenam os trabalhos, elevamos os nossos corações, buscando a sintonia com as vibrações de paz e harmonia, para abrirmos os nossos canais de recepção. Rogamos, Pai, o teu amparo para o nosso estudo de hoje. Que a nossa palavra seja inspirada pela espiritualidade maior, fluindo com clareza, sensibilidade e sabedoria. Hoje, de forma especial, voltamos os nossos olhos para a tua criação. Que possamos compreender a Terra não apenas como uma morada temporária, mas como um organismo vivo, uma escola bendita que nos acolhe e nos dá os recursos necessários para a nossa evolução espiritual. Auxilia-nos a enxergar o Espiritismo como o farol que ilumina a nossa relação com o meio ambiente. Que as lições de hoje nos despertem para a lei da conservação, lembrando-nos de que o respeito à natureza é, acima de tudo, o respeito à tua obra. Que o nosso progresso moral caminhe lado a lado com o cuidado pelos animais, pelas águas, pelo ar e por todas as formas de vida que compartilham conosco este planeta. Que assim seja. Todos bem? Leitura inicial. Nós retiramos um trecho do livro Conduta Espírita, capítulo 31, André Luiz e Valdo Vieira. A natureza como patrimônio divino. Perante a natureza, não te esqueças de que surges no mundo em meio de riquezas que não te pertencem. Abstente de estragar as fontes de fomento da vida. O céu e a terra, o campo e a estrada, a árvore e o manancial são patrimônios de todos, sob a guarda e a bênção de Deus. Não polua as águas, não perturbes o equilíbrio do solo, e não incendeies as matas. A destruição de qualquer elemento da natureza é prejuízo causado à coletividade e a ti mesmo. Recorda que a terra é a nossa morada comum e que o zelo pela sua preservação é dever de caridade para com as gerações que nos sucederão. André Luiz. Por que este trecho é importante? O Espiritismo não vê a ecologia apenas como uma questão política ou social, mas como uma questão ético-moral e, portanto, espiritual. Por quê? Segundo o Livro dos Espíritos, o homem tem o direito de usar os recursos para a sua subsistência, mas a destruição abusiva é considerada uma transgressão,
pois revela o predomínio da animalidade sobre a espiritualidade. A visão espírita entende que todos os seres minerais, vegetais, animais e humanos estão em diferentes estágios de evolução. Então, respeitar o meio ambiente é respeitar o trabalho de Deus. Como o trecho do livro Conduta Espírita diz, somos apenas usufrutuários da Terra. Destruir o ambiente é atentar contra o patrimônio alheio, uma vez que o planeta pertence a todos os que aqui estagiam. O tema para a nossa reflexão é a preservação ambiental. Estamos todos interligados. Vivemos um momento da história em que as questões ambientais ocupam lugar de destaque. Mudanças climáticas, poluição, desmatamento, escassez de água e perda de biodiversidade são assuntos cada vez mais presentes em nosso cotidiano. Mas será que a preservação ambiental é apenas uma questão científica ou política? À luz da doutrina espírita, compreendemos que o cuidado com o planeta é uma questão ético-moral. Quando observamos a natureza, percebemos que nada existe isoladamente. O ar, a água, o solo, os vegetais, os animais e os seres humanos formam uma grande rede de interdependência. Os ensinamentos do Mestre Jesus nos mostram que somos irmãos, filhos do mesmo Pai, participantes da mesma obra divina. Preservar a natureza é preservar a vida. E preservar a vida é um ato de amor. Em O Livro dos Espíritos, encontramos a afirmação de que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Toda a criação é expressão da sabedoria divina. Ao contemplarmos uma floresta, um rio, uma montanha ou mesmo uma simples flor, estamos diante de manifestações da perfeição das leis naturais. A natureza não foi criada ao acaso. Ela possui equilíbrio, finalidade e harmonia. O Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, afirma que a Terra é uma escola bendita destinada ao progresso dos espíritos. Se a Terra é a nossa escola, o nosso lar temporário, como devemos tratá-la? Certamente com respeito, gratidão e responsabilidade. Muitas vezes nos comportamos como proprietários absolutos dos recursos naturais, quando, na verdade, somos administradores temporários dos bens que Deus nos confiou. Assim como prestamos contas dos talentos recebidos, conforme nos ensina Jesus na parábola dos talentos, também prestaremos conta do uso que fazemos dos recursos da criação. Entre as leis morais estudadas na terceira parte de O Livro dos Espíritos, encontramos a lei de conservação.
Deus concedeu aos seres vivos os meios necessários para a sua manutenção e desenvolvimento. Contudo, o homem frequentemente ultrapassa os limites do necessário. O consumo excessivo gera desperdício. A exploração desenfreada dos recursos naturais provoca desequilíbrios ambientais. A busca do lucro sem responsabilidade produz sofrimento coletivo. Allan Kardec pergunta aos espíritos se o homem tem direito ilimitado sobre os animais e demais seres da natureza. A resposta é clara. Ele deve utilizá-los para as suas necessidades, mas jamais abusar. O abuso gera consequências. A natureza responde aos excessos humanos por meio dos mecanismos naturais de reajuste. Muitas das dificuldades ambientais atuais são reflexos das escolhas que a humanidade vem fazendo ao longo dos séculos. Não se trata de castigo divino, de vingança da natureza. Trata-se da aplicação natural da lei de causa e efeito. Colhemos aquilo que semeamos. A ciência moderna confirma algo que a espiritualidade sempre ensinou. Tudo está conectado. Uma árvore produz oxigênio. O oxigênio sustenta a vida humana. As chuvas dependem das florestas. Os rios dependem das nascentes preservadas. Os alimentos dependem do equilíbrio do solo. Nada funciona de forma isolada. O mesmo que ocorre no plano espiritual. Nossos pensamentos, sentimentos e ações influenciam o ambiente ao nosso redor. André Luiz ensina que emitimos constantemente energias que contribuem para a construção ou deterioração dos ambientes. Quando cultivamos egoísmo, violência e indiferença, criamos desarmonia. Quando cultivamos amor, respeito e solidariedade, colaboramos com a harmonia coletiva. A crise ambiental não é apenas uma crise ecológica, é uma crise de valores. Por isso, a solução não depende apenas de tecnologias, depende principalmente da transformação moral do ser humano. Jesus viveu em perfeita sintonia com as leis divinas. Para grande parte de seus ensinamentos, utilizou-se de elementos da natureza para expressar-se. Falava dos lírios do campo, das aves do céu, da figueira, da semente, do trigo e do joio, do mar, dos peixes. Ele demonstrou profundo respeito pela criação. Mas a principal lição de Jesus, relacionada ao meio ambiente, está no mandamento do amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando compreendermos que as futuras gerações são o nosso próximo, passaremos a perceber a importância da preservação ambiental.
Destruir recursos naturais é retirar oportunidades daqueles que virão depois de nós. E que certamente seremos nós mesmos quando retornarmos ao planeta. Preservar é um ato de fraternidade. É uma demonstração concreta de amor ao próximo. Diante dos grandes desafios ambientais, alguém pode pensar: o que eu posso fazer sozinho? A resposta é: muito. As grandes transformações começam pelas pequenas atitudes. Podemos desenvolver hábitos sustentáveis. Um hábito sustentável é uma atitude diária que equilibra o meio ambiente, a sociedade e a economia. Ele visa usar os recursos naturais de forma consciente para atender às necessidades atuais sem esgotá-los, garantindo que as futuras gerações também possam usufruir deles. Exemplos práticos para o nosso dia a dia. Incorporar a sustentabilidade na rotina da sua região envolve ações simples e localizadas. Por exemplo, mobilidade ativa. Em trajetos curtos pelo bairro, priorize caminhar ou andar de bicicleta para reduzir a pegada de carbono. Gestão de resíduos. Separe o lixo reciclável do lixo orgânico para descartes corretos na região. Você pode consultar os ecopontos mais próximos. Se não houver um em sua cidade, sugira à prefeitura que os instale. Uso consciente da água. Reduza o tempo no banho e conserte vazamentos rapidamente para evitar o desperdício desse recurso essencial, que é a água. Consumo local. Apoie o comércio de bairro da sua região, as feiras livres da região, para fortalecer a economia local e diminuir o impacto do transporte de mercadorias. Economia de energia. Apague as luzes ao sair de um cômodo e tire aparelhos da tomada quando não estiverem em uso. A verdadeira ecologia começa dentro de nós. Plante, nem que seja um pezinho de cebolinha ou de algum tipo de flor num vaso. Cuide bem dos animais, sendo você tutor ou não. Eduque as crianças, desde pequeninas, para que amem a natureza. Estamos todos interligados. O que fazemos ao planeta, fazemos a nós mesmos. O que oferecemos à natureza, retorna para a coletividade. A doutrina espírita nos convida a enxergar a Terra não apenas como um lugar de passagem, mas como um patrimônio sagrado colocado sob nossa responsabilidade. Que possamos compreender que preservar o meio ambiente é mais do que uma obrigação social, é um dever moral, é um compromisso espiritual, é uma expressão de amor à criação divina. Que cada um de nós esteja disposto a contribuir por meio de pequenas ações diárias para a construção de um mundo mais equilibrado, sustentável e fraterno. Porque verdadeiramente
estamos todos interligados. Que assim seja, e vamos finalizar com a prece. Pai nosso, Mestre Jesus, nosso irmão maior, queridos irmãos espirituais que nos sustentaram ao longo da reflexão de hoje, agradecemos imensamente pelos ensinamentos recebidos e pela oportunidade bendita de compreender com mais profundidade a nossa responsabilidade diante da criação do Pai. Agradecemos pela palavra inspirada que nos foi trazida. E estamos certos de que estas reflexões sobre o meio ambiente não ficarão restritas a este momento. As lições sobre o consumo consciente, o respeito à vida e a preservação do nosso planeta se transformarão em atitudes diárias. Seremos os tarefeiros da regeneração ambiental e moral da Terra, começando pelo nosso próprio microsistema, na nossa casa, com a nossa família, no cuidado com o desperdício e no respeito a cada ser vivo. Abençoa, Mestre, toda a humanidade. Fortalece aqueles que trabalham diretamente na defesa da natureza e envolve em vibrações de amor a fauna, a flora e os recursos que tão generosamente nos sustentam. Muito obrigado. Que assim seja. Muita paz.